pessoal, nós estamos iniciando a nossa segunda temporada do podcast Transformados 2025. Eu sou o Fabiano Bittencourt. E eu sou o Fabiano Lisboa e nesse podcast iremos falar sobre vícios, dependência, codependência, consequências da drogadição e também traremos saídas, direção. Falaremos com pessoas que enfrentaram essa batalha, esse problema e estão venceram já a dependência e hoje estão bem. Então te convido a nos acompanhar nessa jornada, a se inscrever no nosso canal no YouTube, Transformado Podcasts, seguir nós no Instagram também, que o endereço é Podcast Transformado, e também nos acompanhar no Spotify. É isso aí. E para que esse podcast aconteça, nós não estamos sozinhos, Fazinho. Tem alguns patrocinadores que têm nos ajudado a levar essa mensagem. Isso. O primeiro patrocinador que nós temos é o Cristiano Automóveis. Ele fica lá no bairro FAP, a loja deles. Fica na Avenida Atílio Fontana, ao lado da base da polícia. São mais de 60 carros à sua disposição. Atendimento diferenciado e todos carros de procedência. Segue eles lá no Instagram para não perder nenhuma novidade. O Instagram deles é Cristiano Automóveis _. E você que está precisando de personalizados, a gente tem conosco a Ângulo Personalizados, né? Toda a linha de presente, canecas, também uniformes para as empresas. Então chama a Sara lá, que com certeza ela vai dar uma atenção especial. Se vocês não têm uma ideia não tem criatividade lá, tá com dúvida, chama ela que ela vai auxiliar vocês. Procura lá no Instagram, Ângulo Personalizados. E também a Ângulo Personalizados enviou um presente aí para nossa entrevistada hoje, que é uma caneca muito especial aí. Sim, isso mesmo. Também a gente vai ter o pessoal da Ponytech. Lá você vai encontrar iPhones novos e usados, então você que deseja adquirir um iPhone ou deseja trocar o seu iPhone, procura o pessoal da Ponytech. Eles também vão ter tudo em acessórios, capinha, carregador, películas e muito mais. Eles se encontram na Avenida Porto Alegre, 994D, Centro, bem em frente à Prosegur. Segue eles também lá no Instagram. O Instagram deles é ponytech.cco. E você que deseja ser um patrocinador, fazer parte disso, fazer com que esse projeto cumpra o seu propósito e chegue a muitas pessoas, ajudando elas, dando norte, trazendo forças, trazendo luz para batalhas que elas têm enfrentado, entre em contato conosco, que será um privilégio ter você com nós nessa jornada. E hoje nosso tema é um tema muito importante, é a primeira vez que a gente vai falar sobre ele aqui no podcast, é codependência, e a gente está com uma convidada muito especial, a Elisângela. Seja muito bem-vinda, Elisângela. Muito obrigada. Eu te convido a se apresentar aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Então, pessoal, eu me chamo Elisângela Dalla Vecchia, sou psicóloga clínica, especialista em saúde mental e família, e fico muito feliz pelo convite, pelo privilégio de estar aqui falando de uma temática muito relevante para os nossos dias, que é a codependência emocional. Isso aí. Então, já dando início às perguntas aí, né? Primeiramente, aí agradecemos que tu ter aceitado o convite de estar aqui, né? E a gente sabe ali, a gente já conversou antes, né? Sabe que você tem enfrentado aí nessa âmbito aí de codependência, né? Um problema com seu filho hoje, né? Uhum. Então, a gente quer saber, quer começar para entrar nesse assunto aí, como que você começou a perceber, né? Essa questão ali que seu filho estava se envolvendo com drogas, quais foram os primeiros sinais que ele deu, né? Então, olha só, falando um pouquinho então da codependência, primeiramente, antes de eu abordar esse quesito de conseguir perceber sinais, né? Eu sempre fui muito leiga com relação ao uso de drogas. Eu não conseguia fazer uma leitura, assim, né? A gente fica muito ligada à teoria, mas a prática a gente não tem essa leitura de observar alguns comportamentos, né? Mas a codependência emocional eu já vinha desenvolvendo há muitos anos, por desenvolver uma família disfuncional. Então, o conceito
de codependência, ela é muito ampla, porque ela é um padrão de comportamento disfuncional, né? Onde os membros dessa família, eles pendem a ter uma dependência emocional excessiva, né? Gerando uma dinâmica de controle, de culpa e de resgate. E o perfil muito característico do codependente é ser salvador. Ele tá para resgatar alguém, entende? Então, eu já vinha nesse padrão disfuncional na minha configuração familiar, né? E no casamento também. E aí, então a gente não se percebe na relação familiar que já tá tendo essa dinâmica, né? E aí, o meu filho começou assim, a gente teve muitas perdas, né? Na nossa experiência familiar, perdas assim de entes queridos, né? Muito frequentes, e essas perdas, esses lutos, né, esse sofrimento psíquico intenso, eu fui me tornando muito flexível aos limites, né? E uma característica do codependente é a dificuldade em dizer não e o sentimento de culpa quando consegue fazer, né? Estabelecer um não, né? Então ele tem uma dificuldade de estabelecer limites saudáveis, entende? Essa é uma característica latente, né? Então, aí eu comecei a flexibilizar ele muito com as amizades, com as festas, né? E aí começou a descarrilhar aí esse envolvimento com o uso de drogas. Quem sabe também meio que achando que dando essa liberdade a ele, seria mais fácil ele suportar algumas percas. Isso. Quem sabe meio que, né? Acomodar algumas dores, né? Porque, queira ou não, a substância química, ela aplaca um pouco, né? Essa parte sensitiva, a pessoa bloqueia muitos, né? Sintomas, eu tenho essa leitura, né? Então, a pessoa é uma rota de fuga, né? É uma rota de fuga. E quais foram as emoções e os sentimentos mais intensos que se afloraram em ti quando você descobriu que ele estava fazendo uso de drogas? O primeiro sintoma que a gente tem, assim, é de impotência, né? Aonde eu vou recorrer, né? Eu me refugiava muito na minha mãe, por ela já ter tido experiência com meus irmãos. E eu queria me ancorar para ver como eu poderia lidar. Mas mesmo assim, eu me sentia impotente em administrar isso. Como eu vou tirar ele disso, né? E aí eu comecei a fazer uma leitura onde eu poderia buscar uma ajuda, entende? E aí foi quando eu descobri um grupo de apoio aqui na cidade, né? Que tem uma configuração assim na qual acolhe muito a dor do familiar, que é o codependente, né? Então a gente consegue se perceber mais, né? Nessa relação doentia, né? E a gente começa a conquistar algumas estratégias e ferramentas para lidar, né? Mas assim, ó, realmente, você lembra quais que foram os primeiros sinais que o seu filho deu, assim, quando você começou a perceber que algo estava estranho? Pera lá, tem alguma coisa que não tá certo. Porque a mãe conhece o filho, né? Onde eu comecei a perceber é que também sou professora e dentro da escola ele deixou a desejar nas responsabilidades dos estudos, né? E eu trabalhava na mesma escola onde ele estudava e o comportamento dele dentro do contexto escolar, com as amizades, as notas, né? E a direção começou a chamar ele e eu dentro da escola também, né? E aí eu comecei a perceber, né? Porque ali era os amigos, né? Que é, como é que é? Hábitos, lugares e pessoas, né? E aí as amizades ali que foi afunilando os convites, porque assim, ó, a gente vai flexibilizando, porque os amigos deles eram meus alunos, entende? E alguns eu conheci os pais. Então a gente vai nessa amizade, nessa camaradagem, nessa parceria, a gente vai flexibilizando, né? Alguns momentos, algumas saídas, algumas festas. E aí a gente perde o controle, né? E foi onde eu perdi o controle. E aí eu comecei a observar também dentro de casa, né? As responsabilidades também, a negligência, o sono, o apetite, né? Toda aquela leitura, né? E daí eu comecei a pesquisar mais a fundo.
que quando eu fui para os meus estudos, assim, eu nunca me apropriei do uso de drogas, eu nunca foquei, eu quero trabalhar com esse público, nunca. Nunca tive curiosidade, sabe? Nunca foi o meu nicho, entende? E quando eu comecei a ver isso dentro da minha casa, foi aonde eu comecei a me apropriar para mim fazer uma leitura melhor. Sim, entendi. Nesse momento você já era psicólogo ou era só professora? Eu, na verdade, assim, a construção de psicologia eu levei 10 anos. Porque foi um tempo assim que eu tive inúmeras vezes de trancar devido às ocorrências familiares, de lutos, de perdas, enfim, de transicionar endereço, mudanças, criar o filho sozinha, não poder sair de casa, para deixar ele sozinho, né, estudar todas as noites. Mas mesmo assim eu ia trancando e aí eu ia intercalando com uma pós, que eu pudesse lá na frente fazer aproveitamento. Tanto que no meio desse inteirinho, eu fiz um mestrado em psicologia, né? Podendo, com a visão de lá na frente, fazer reaproveitamento de disciplina, não perder o tempo, e estudando o comportamento e ressignificando dores emocionais, que a gente passou inúmeras, né? Na família. E a dependência química ali do seu filho, o que você notou que de imediato ela já impactou na tua vida, na tua rotina, na família, ali no convívio familiar? O impacto, como a codependência já diz, querer ser salvador. E esse querer ser salvador é tentar estar no controle da vida do outro. Entende? De uma forma até invasiva. Porque às vezes o outro não quer mudar e a gente quer mudar o outro. Isso é muito invasivo na codependência, né? O que isso traz? É um agravante muito grande porque a gente sacrifica muito as nossas necessidades pessoais, a gente deixa de viver os nossos prazeres, se limita, se restringe e pensa muito no bem-estar do outro, entende? Se anula muito na relação. Eu sempre gosto de fazer um comparativo para as pessoas terem uma noção da gravidade da codependência, do quão disfuncional é numa relação familiar, que eu faço um comparativo dentro de uma relação conjugal. Quando Deus coloca uma mulher para ela ser auxiliadora. E olha só o nível, eu vou mostrar 3 níveis aqui, para você, é uma linha muito tênue que divide. Uma mulher numa postura de auxiliadora, uma mulher na postura de uma cuidadora e uma mulher numa postura de salvadora. Entende? O que muda na configuração tá o envolvimento emocional e o tipo de auxílio. Entende? O que Deus deixa como auxiliadora é algo leve, é algo saudável. Entende? E cuidadora vai se intensificando mais e salvadora é algo que é totalmente disfuncional e traz dano, né? É algo muito intenso e muito invasivo na relação com o outro, porque eu deixo tanto de viver a minha vida que eu asfixio uma relação. E isso pode ser numa relação conjugal ou uma relação de mãe e filho, que era a minha relação. Porque eu estava privando a vida do meu filho, asfixiando a vida dele e deixando ele asfixiar a minha. Eu não vivendo e não querendo também deixar ele viver. Ele ter as suas próprias experiências e fazer as suas escolhas. E também assumir as consequências dos riscos que ele se impunha, né? Sim. É nessa intensidade. Tem a questão, acho também, principalmente do pai e da mãe, o fator de proteção, né? Eu acho, acredito eu. Porque, claro que com a esposa, ou vice-versa, o marido com a esposa, tem esse cuidado também deles, né? Da questão salvadora, mas não tanto como o pai e a mãe. É uma dificuldade que eles têm de aceitar, né? E eles querem fazer de tudo para colaborar, para que o filho saia da dependência química. No meu caso, né, meu pai, ele falou, se eu pudesse dar minha vida para você, eu daria minha vida, né? Eles tentavam fazer de tudo para poder colaborar, para que a gente saísse daquele caminho, né? Sim, realmente é algo que acaba atrapalhando ali nesse relacionamento do dependente e do codependente, é que cada um tenta manipular para alcançar o seu objetivo, né? Eu vejo que o codependente, ele tenta manipular da forma que ele sabe que ele pode para fazer com que o filho ou quem esteja no uso
pare de usar. É. E o dependente manipula a situação para continuar o uso. Isso. Então fica mais tóxico ainda, né? O Fica. relacionamento, né? Fica muito invasivo. E às vezes ainda tem casos que piora a situação, que o dependente, para se beneficiar da situação, ele fica jogando um contra o outro. Uhum. E daí o que tá a favor dele, ele vai lá e pede um favor. Aí quando vira o cenário, ele vai lá e pro outro. Isso. Né? Isso é uma triangulação, aonde se estabelece a vítima, o salvador e o carrasco, né? O carrasco é aquele que dá a pressão, né? Que abre os olhos, que quer confrontar a pessoa, fazer a pessoa colocar o pé no chão, né? A vítima é aquele que está, naquele momento, numa posição de vulnerabilidade, de fragilidade, né? E, né, que se põe muitas vezes como um manipulador, né? E o salvador é aquele que quer controlar tudo, coloca a mão no fogo, se põe até mesmo em risco, né? E essa triangulação, como você disse, Fabiano, ela vai, conforme a situação, ela vai mudando a configuração, né? Aquele que era a vítima se torna salvador, aquele que era salvador se torna carrasco, e é uma triangulação doentia, né? E esse modelo se dá dentro das famílias disfuncionais, né? E pode acontecer entre o casal e um filho, né? Ou entre a mãe e vários irmãos, ou enfim, né? Vai se moldando ali, né? Por isso que... por que é disfuncional? O que é a palavra disfuncional? A pessoa está fora da sua função. E dentro do contexto familiar, cada um tem o seu papel social. De pai, de mãe, de filho, de cônjuge, né? E a disfuncionalidade é as pessoas estão fora do seu lugar de função, né? Então, há uma sobrecarga de papéis, pode ocorrer, né? Pode ocorrer uma inversão de papéis também, né? Então, é a disfuncionalidade que vai adoecer aquele sistema. E a gente não consegue mais se perceber. E é por isso que eu acho muito interessante a ajuda do grupo de apoio mútuo, onde a gente consegue fazer essas leituras. A gente consegue se perceber muito na história do outro, né? E isso que me salvou, me ajudou. Porque eu sozinha, com muitas leituras, muitos estudos, eu não conseguia me perceber. Mas olhando para a história de outras famílias, eu observei as características que são comuns no dependente e as características que são comuns no codependente. São modelos distintos que se repetem. E quando tu vê de fora o cenário, parece que a história do outro é mais claro de entender, né? Às vezes até de ver uma saída, né? A gente se depara muito com isso em outras situações da vida, né? Que a gente vem algum amigo, às vezes, contar algo pra gente, e a gente vai lá e dá uma direção pra ele. Olha, o certo era tu fazer isso e isso. Mas às vezes no teu problema, por você estar tão envolvido, né? Tão pressionado, você não vê uma saída. Isso. E no grupo, isso fica claro, nítido, né? Você consegue ver no outro, às vezes, até onde você tá no problema, na tua casa, né? É verdade. Ah, eu sou essa pessoa ali, ó. Bem no fim. Então fica mais claro para resolver o teu problema, né? A gente consegue se perceber melhor, consegue pegar estratégia das outras famílias, o fechar das torneiras, né? Essa flexibilidade em lidar com o não de forma mais responsiva, né? Não, eu tô na minha postura de mãe, esse não é inegociável, é pro bem dele, né? E, enfim, a gente começa a se perceber muito nas histórias dos outros e conseguir fechar o cerco para que eles também se permitam a mudança. Senão a gente vai adiando, né? Enquanto houver alternativa para mudança, a gente vai adiando, né? Ah, um dia eu mudo, outro dia eu mudo, né? Então tem que fechar esse cerco também para que eles se permitam mudar. Sim. A gente comenta até que o não também é amor, né? A gente tem uma dificuldade em dizer não, mas vai ser preciso dizer não para o dependente químico. Como você vê a falta de limites, né, na criação dos filhos, na parte da dependência química? Que experiência que você tem sobre isso? Eu vejo assim, tem essa falta de limites, que é algo, assim, um agravante, né? Também tem a superproteção, que também eu vacilei muito nesse contexto, sabe? Essa superproteção, esse querer poupar
sabe? E não permitir também o ciclo de passagem, sabe? Da adolescência para a vida adulta. Então fica sempre aquele bebezão, né? Essa superproteção, essa falta de limites, a gente não contribui para a evolução deles na passagem, né? De ciclos. Ele fica preso ali, né? Porque a gente vai criando um ciclo de dependência emocional excessiva. Então, não se torna uma dependência só do codependente. A gente se torna eles também refém das nossas opiniões, dos nossos palpites, das nossas, assim, parece que eles têm medo de avançar, de se responsabilizar pela vida, né, de muita coisa. Então, fica como se fosse, assim, um sistema engessado. Não é saudável, sabe? Então, é importante a gente trabalhar a parte espiritual e a parte psicológica também, né? Tentar encontrar um equilíbrio, eu acho, né? Entre o sim e o não. Tem que ter um equilíbrio também, né? Como você falou, acho que muita proteção não é legal. Não é sadio, mas também, né? As rédeas soltas também acaba a trazendo rigidez também, né? O só o não, que se torna abusos emocionais, né? Algo assim, a pessoa também muito privada, muito, assim, abuso emocional. Ela não consegue construir a sua identidade própria por ser muito privado, tudo muito privado, né? Que são extremos, né? O desequilíbrio ocorre nos extremos, né? Então, quando você estava enfrentando esse problema com o teu filho, você, né, certamente procurou ajuda, né? Você podia contar um pouco para nós onde é que você encontrou ajuda? Foi grupos de apoio? Foi, às vezes, sei lá, pela internet ou com mães que enfrentaram esse problema, né? Então, às vezes até no Senhor, né? Na parte religiosa ali. Poderia, como você já citou o grupo de apoio, também poderia compartilhar a importância do grupo de apoio também, né? Então, eu tenho uma colega, uma senhora muito querida, muito especial, assim, que eu vi ela falar que todas as quartas-feiras ela participava de um grupo de apoio chamado Reset e tal, e ela ia em função do filho que era dependente químico, né? E ela ia para receber essa ajuda. E já fazia anos que ela participava nesse grupo. E quando eu me deparei, assim, numa condição de eu sozinha, guerreando espiritualmente, orando, fazendo propósitos com Deus, trabalhando toda essa parte de espiritualidade, eu não estava dando conta sozinha. Porque o codependente, ele também tem esse bloqueio de muitas vezes querer se isolar e achar que sozinho ele dá conta, porque ele é o salvador, entende? Ele é o fortão, ele quer, sozinho ele tem essa fachada de dureza, né? E aí eu fui até essa igreja que trabalhava com esse grupo, né? E eu tentei descobrir se precisava fazer uma inscrição, tinha um custo, que dia que era na semana, eu queria descobrir. Eu fui até esse endereço para descobrir como acessar esse encontro e levar meu filho. E quando eu cheguei nessa igreja, enfim, eu vi assim, eu e ele, né, fomos, e uma característica que o meu filho, logo que ele entrou para esse universo, foi a tatuagem, né? Para aplacar nele as dores da alma, ele se tatuou todo, ele tem 50 e poucas tatuagens. E ele, um sinal assim de revolta, ele tatuou assim, não partes escondidas, que com roupa você pudesse esconder. Não, ele fez em forma de protesto. Com as dores da alma dele, ele tatuou o rosto, a cabeça, o pescoço, os braços, tudo onde era visível. E isso foi me preocupando, né? Porque muito jovem e já assim, eu já não sabia o que fazer, né? E quando eu cheguei nessa igreja, a maioria das pessoas eram tatuados. E aí aquilo assim já foi acomodando dentro de nós os possíveis preconceitos, né? Que comumente nas igrejas, né, tem aquele receio, assim, né? E aí, quando eu olhei para ele, meu filho falou assim, mãe, aqui é o nosso lugar. Se identificou, né? Ele se identificou. E quando eu fui ver, assim, mais a fundo, a maioria daquelas pessoas que estavam ali tinha um histórico. Cada um era ex alguma coisa, né? Cada um tinha uma história que envolvia dor, sofrimento psíquico, sofrimentos emocionais. E aí eu pensei, aqui é o nosso lugar.
E aí, naquela semana mesmo, a gente já foi pro grupo. E hoje faz 1 ano e 5 meses que eu sou frequentadora do grupo. Sempre fui no perfil de uma mãe em busca do resgate, então, do meu filho, né? E faz acho que 9 meses que faço parte da equipe hoje e sou uma facilitadora do grupo do Reset, né? Legal, Então, bacana. foi assim, participando nesse grupo. Foi 1 ano frequentado a fio. E que o meu filho decidiu passar pelos processos de libertação. Sobre o grupo de apoio ainda, como é que foi, como é que é a Elisângela antes do grupo e a Elisângela depois do grupo de apoio? Nossa, excelente essa pergunta. Tem uma configuração muito legal. Eu vejo assim, a Elisângela antes do grupo, eu era uma pessoa mais travada em questões de relacionamentos, por eu ter esse padrão de comportamento disfuncionais nas relações, sabe? Aquele medo né? O medo dos limites saudáveis, entende? Então, o medo de sofrer nas relações também, seja de contextos de amizade, de tudo mais, tu, assim, anda mais blindada, né? Uhum. Entende? Então, quando a gente vai no grupo se percebendo, a gente vai se conhecendo melhor. E se conhecendo assim, se conhecendo de que forma? Como funciona o nosso padrão de funcionamento psíquico. Cada pessoa tem um padrão de funcionar no mundo. E a gente vai se percebendo melhor, sabe? Nos relacionamentos, como as famílias, né? Na leitura que a gente faz com as famílias também. E a gente vai se tornando pessoas assim mais flexíveis, mais saudáveis, né? Em se relacionar, em lidar com os conflitos, né? Em processar melhor as indiferenças, né? Então, o grupo, ele só me fez bem. Eu me sinto muito realizada dentro desse projeto, que é muito lindo. Eu vejo, assim, que seria uma necessidade das igrejas ter esse grupo, sabe? Porque é um lugar de escuta acolhedora. As pessoas se sentem incluídas, entende? Num processo de transformação. Porque não adiantaria nada, não assim tão... agora eu acho assim que eu coloquei um peso nessa palavra. Mas não que não adiantaria nada. Mas de nada valeria tão a pena o meu filho tá passando um sacrifício agora de estar numa comunidade terapêutica, numa base de missões, e um dia ele retornar para minha casa e eu não ter me permitido passar por um processo de mudança também. É verdade. Porque eu vejo assim, lá no grupo eu percebo, muitas famílias conduzem os seus familiares às comunidades terapêuticas e muitas delas passaram por uma experiência de depois o familiar voltar e as famílias não tinham passado por uma experiência de mudança nessa dinâmica de funcionamento familiar. E aí onde houveram muitas recaídas, né? Porque tudo bem, ela quer que o familiar mude. Tudo bem, mas será que eu estou disposta a mudar também? A minha forma de lidar com a vida, com o outro, né? Enfim, né? Os medos vão vir, né? Ai, será que vai recair? Né? Porque vai ter um período, né? De 3 a 5 anos ali para a família também construir uma confiança nessa relação, né? Mas é interessante a família ter esse conhecimento através do grupo de apoio, né? E quais foram os maiores desafios que você encontrou para, digamos assim, convencer ou deixar claro para o seu filho que ele precisava de ajuda, que ele precisava de tratamento? Quais foram os maiores desafios? O maior desafio é assim, como ele ia também no grupo, né? E o grupo tem 2 configurações. Uma semana é todo mundo junto, o dependente e o codependente. Quando tinha a configuração de os dependentes ficar separado dos codependentes, nessa dinâmica de grupo, ele ouvia muitas histórias chocantes, entende? E ele achava que ele não estava num ponto assim, tão no fundo do poço, de precisar se permitir passar por uma comunidade terapêutica.
Ele fazia comparação com os Com outros. as outras histórias. Aham. E ele achava, assim, que os outros era tudo mais chocante, mais agravante. E que não havia uma necessidade, ele não estava naquele nível, né? Tanto que eu vi, assim, o comprometimento maior do meu filho não era em envolvimento com drogas tão pesadas, mas envolvia questões, assim, de caráter, né? Porque ele estava indo para um lado, assim, mais do tráfico, né? Num contexto, assim, mais de tirar lucro também, né? Através das drogas, de construir uma carreira, sabe? Esse contexto perigoso também, Sim. que envolve muito caráter também. Então, eu pensava, mas é um agravante. É muito... Tentava convencer ele disso, né? E o meu desafio foi unir a fé, né? Entrei em propósitos com Deus, foi uma caminhada junto do Reset, né? E nessa caminhada, todas as quartas-feiras, eu fiz um propósito, né? O pastor Tiago pregou sobre os 3 altares que nós precisávamos construir dentro do nosso lar. E um dos altares que eu precisava levantar dentro do meu lar era o altar da oração. E Deus colocou no meu coração que esse altar da oração eu iria levantar todas as manhãs, às 6 horas da manhã, no quarto do meu filho. Com um propósito de Deus, de Jesus resgatar a vida dele. Para transferir esse resgate da minha mão para a mão do Senhor. A salvadora entregar para o Salvador. Através de um propósito de oração. E eu falei, e até quando que vai esse altar da oração? Algo falou muito forte dentro de mim. Até o dia que ele decidiu ir para a comunidade terapêutica. E eu comecei nesse propósito todas as manhãs. E foi levando um período assim de... Foi indo. Chegou uma altura que o pessoal do Reset me chamou para convidar a fazer parte de facilitadora. Isso fazia 6 meses de propósito. 6 meses de propósito de oração e eu me tornei uma facilitadora. E aí começou a funilar o meu desafio. O meu filho disse, mãe, a partir de hoje eu não vou mais pro Reset. Porque você vai ser uma facilitadora e eu vou tirar a sua autoridade. Você vai querer ajudar as outras famílias e eu não vou deixar a maconha. E eu gosto da maconha e eu vou usar todo dia. E eu não vou deixar, e os caminhos que eu já tracei eu não quero abrir mão. E eu não quero tirar a sua autoridade. Então eu não vou mais. E eu permaneci firme nesse propósito. E o comportamento dele ficou cada vez mais agravante. Ele começou, né, o inimigo através da vida dele, me comprometer da minha conduta, né, como uma facilitadora no grupo. Porque aí ele queria, através do comportamento dele, muitas vezes, né, e até no culto, ele não queria mais no culto. Né? E aí fui indo, e foi o propósito, foi afunilou de um ponto que eu disse, Jesus, quando ele usava a tal da substância, dá aquela sensação de euforia, aquela coisa, né? Eu falei, Jesus, ele não pode ficar nessa alegria aí, frustra essa alegria, só Jesus pode mexer agora nos efeitos dessa droga, e é a única forma, porque se ele tem prazer nisso, só Deus pode tocar nessa área aí de reverter esse prazer. E em vez de dar aquela sensação de euforia, de alegria, de tudo mais, começou a ter uma sensação reversa. Aquela vontade, assim, de morrer, de se matar, de não mais, sabe? E eu vi Deus ali. E foi quando eu pedi ajuda para os demais facilitadores. Eu falei assim, olha, eu preciso de ajuda. O meu filho, ele precisa ser enviado para uma comunidade terapêutica. E eu quero que vocês me dão instruções de como eu possa abordar ele ou como eu possa encaminhar ele para que ele possa se sujeitar a essa proposta. E aí o pessoal falou assim, de todos os facilitadores aqui, você acha que com quem ele teria mais facilidade de se abrir e tudo mais e pedir ajuda? Daí eu falei, olha, eu acho que o Renato Denise, né? Que ele gosta muito, assim, ele tem, sabe, que meu filho é negro e eles também são, ele se via muito na história deles, e dá
ele se sentia acolhido, né? Que inclusive já tiveram aqui no podcast, né? A Denise foi a E última aí ele se via entrevistada. muito assim, sabe? Ele se sentia, e a Denise sempre com aquele carinho, né? E aí eu falei a eles, então. E eu até tramei um momento deles, de eu forçar essa, sabe? Sabe, assim como o dependente faz a manipulação, o codependente também faz, né? E a gente criou até uma estratégia de ir na praça, né? E lá a gente se encontrar. E eu dizia, filho, vamos dar uma volta, sabe? Por coincidência, a gente se encontrar na praça. E não deu. Aquele dia meu filho travou e disse, eu não vou. Porque um dia antes ele tinha feito um corre de a pé. Andou muito. E ele disse, eu tô travado. E não levantou da cama. E eu liguei pro Renato e Denise e disse, eu não vou forçar, porque se eu abrir tudo aqui agora, eu vou estragar o propósito de Deus, e Deus tem um propósito nisso. E eu orei mais uma semana e isso estava se fechando, naquele propósito, às 6 horas da manhã, estava fechando os 9 meses, que é o período de uma gestação. Que legal. E aí, o que aconteceu? Fechou mesmo o cerco, o meu filho começou a ter essas crises, usava droga e tinha essa crise aí, de querer tirar a vida, que a vida dele não tinha mais sentido e tudo mais. Eu disse, olha, Deus tem algo especial para você. E eu sei quem pode te dar uma mão, te ajudar, te tirar dessa e tudo mais. E foi aonde que ele se sujeitou a aceitar. E aí eu falei do Renato, a Denise, e aí o Renato disse assim, então, vamos fazer assim, você dá o meu contato e deixa ele vir atrás. Não vamos nós correr, que o dependente tem isso, né? Ele querer, ele correr atrás, e ele foi. Ele foi até o Renato, e assim, ó, antes, comumente, se levavam de carro as pessoas até a CT, né? E meu filho foi na sexta-feira de noite para casa do Renato. O Renato deu para ele o contato do pessoal lá da CT Divino Resgate e Missão de Florianópolis. Sábado de manhã, o meu filho conversou com o pessoal de lá, em chamada de vídeo, e sábado de noite ele pegou o ônibus e foi de mudança, né? Porque essa comunidade terapêutica tem uma configuração diferente, o período é maior, tem etapas e estágios, e ele foi decidido a literalmente fazer uma mudança de vida, uma mudança em todos os contextos. Foi de mala e cuia e aceitou os processos de Deus. E hoje faz quanto tempo que ele tá lá? Hoje faz 5 meses que ele tá lá, né? Ele ficou 2 meses na comunidade terapêutica, passou nesse primeiro estágio, né? Que o primeiro estágio é de acolhimento, é o lugar onde chega o doente, né? Emocionalmente, psicologicamente, fisicamente também, né? Porque o dependente a gente vê assim que ele tá meio privado, bloqueado, né? Então ele chegou nesse período, lá na comunidade terapêutica, o modelo é ficar 6 meses nessa primeira etapa. Meu filho ficou 2 meses devido ao estágio que ele estava também. Ele não tinha envolvimento com drogas pesadas, né? Então ele ficou nessa primeira etapa e depois ele foi encaminhado em estágio para a base de missões, que é a extensão de continuidade aonde vai seguir o tratamento de caráter. Que legal. Sobre a codependência, né? Geralmente o codependente ele acaba largando mão de si próprio para cuidar do outro, para salvar a vida do outro. Como que você equilibra isso, o teu cuidado pessoal, né? E qual a importância disso, de você se cuidar e com o cuidado com o seu filho? Hoje, literalmente, eu posso dizer que depois, quando ele foi, automaticamente, quando ele entrou naquele ônibus e foi, assim, a partir dali, eu me tornei, assim, outra mãe, entende? Foi um resgate, assim, da mãe, da essência de uma verdadeira mãe realizada em Cristo, né? E gradativamente de lá, dentro desses 5 meses, tá sendo um resgate diário. Tá sendo muito bom, muito leve, muito gostoso em saber que o meu filho está num lugar seguro, está buscando a Deus, né? Hoje, nas conversas que a gente tem todos os domingos, né? Porque como ele está em estágio, né? Então, ele ainda não tem o contato, ele é o único lá que não está ainda em contato com o celular dele, por ele estar em estágio, né? Um estágio, assim, o contato mais real, mais próximo da realidade possível, sem se contaminar com o mundo e o pecado. Então, isso é um treinamento diário.
Então, todas as manhãs buscando a Deus, na oração, na palavra, um treinamento de caráter, à tarde indo para o trabalho, né? À noite tem outras atividades, final de semana eles têm missão de rua, né? Então, isso assim é uma alegria para uma mãe, né? De ver o teu filho buscando a Deus. Nas conversas que nós temos, ele disse, mãe, hoje eu descobri o seguinte, que não basta só abrir mão da droga e continuar tendo uma droga de vida. Porque às vezes a pessoa quer se livrar da droga. Só que dela tá numa droga de vida. Ela não teve um encontro com o seu propósito, né? Com o propósito maior na qual Jesus tem com ela, né? E ele disse assim, hoje eu vejo que eu preciso ter uma caminhada contínua, né? E ele fica observando, né, pessoas que passaram por todos os estágios lá, ficaram o tempo certinho na comunidade, concluíram os anos dentro da base de missão, foram para a vida, né, casaram, tiveram filhos e tudo mais, e às vezes recaíram. E aí eles começam a ter umas leituras. As leituras assim, ó, não é o tempo que garante nada na vida da gente. E hoje eu faço um comparativo até lá no grupo, com a vida conjugal. 10 anos de casada, te traz segurança na relação? Te garante fidelidade? 15 anos, 18 anos? Não. O que garante, né, fidelidade e confiança nessa relação é a tua intimidade, é a qualidade desse relacionamento. E com relação à caminhada com Deus é a mesma coisa. Que às vezes a pessoa bate hoje, faz 10 anos que eu tô limpo. Faz 15 anos que eu tô limpo. Só que quando o meu filho chegou lá na comunidade terapêutica, o que mais confrontou ele lá foi que quando ele chegou, a safra que estava naquele período lá de acolhidos eram pessoas que já tinham tido uma caminhada com Deus, já tinham superado a dependência química e tinham recaído. E um deles era um pastor, que é 20 anos pastor, e ele recaiu na pedra. Aquilo confrontou muito o coração do meu filho, por ele ter essa resistência. Puxa, já é conhecedor da palavra, já era. Então aquilo mexeu com aquela dor mais profunda do coração do meu filho, né? E ele foi tirando essas conclusões. Não é o tempo de limpo que vai me segurar, mas é a minha caminhada diária com o Senhor. Verdade. Amém. Né? Hoje, nas ligações que vocês têm, ele consegue perceber que aquele período de dureza teu, de não, era pro bem dele? Ele consegue ver com clareza hoje isso? Que às vezes criam, né, um receio no coração do dependente. Né, minha mãe não me ajudou, né? Uhum. E não entendia que era pro bem dele. Hoje ele consegue ver isso com clareza? Hoje ele tá fazendo uma leitura, né? Ele disse, poxa mãe, como é difícil lidar com um dependente químico, né? Ele se vê assim, como ele vê lá os desafios que tem, e os processos, e como é difícil, e como compromete caráter. E ele disse, mãe, como é bom hoje. Eles trabalham com vendas lá, né? Lá na comunidade, lá na base de missões. E como é lindo e como é bom poder olhar nos olhos das pessoas, né? Como é bom ter essa limpeza, essa confiança, né? E a pergunta que você me fez, retome? Se hoje ele vê com clareza que aqueles nãos, aquela dureza, aquele período que você teve, realmente era pro bem dele. Não hoje, guardou receio. Não que ele fala assim, mãe, hoje eu quero honrar esse tratamento até o fim, muito mais por ti do que por mim, do tanto que eu te fiz sofrer. Sabe, eu te dei assim, vergonha, te fiz fazer sofrer, quantas noites, né, preocupada e tudo mais. Então, eu sei que é por mim que eu tô aqui, mas eu quero fazer valer tudo isso aqui por você, eu quero te dar um prestígio, né? Então, dá de observar que ele quer retribuir o tempo, né? Sim, que legal. É importante, né, quando a pessoa começa a perceber isso, né? Ela é sinal que realmente tá tendo uma mudança dentro dela. Ela começa a ter, né, não é compaixão, qual que seria a palavra para... Começa a se colocar no lugar do outro, do familiar, né? Vai muito em encontro com a pergunta que você fez ali. Se ele consegue ter clareza, né, dos nãos que recebeu. Elisângela, para a gente finalizar, quais os conselhos que você daria para as mães que estão ouvindo, para as esposas,
né? Qual que é a palavra de esperança que você deixa para elas? Olha, a palavra de esperança é que eu deixo a todas as mães, as esposas, né? É assim, ó, não queira lutar sozinha, né? E também esse peso de querer achar que você vai dar conta de consertar o outro, sabe? Isso é muito doloroso, isso é um fardo muito pesado, né? Que às vezes a pessoa, por aquele padrão repetitivo que teve lá atrás na família, às vezes faz escolhas de casamento, entrando numa relação pensando assim, não, eu entro nesse, mas eu vou consertar, né? Ou o filho vai se perdendo e achando, não, eu vou consertar. E esse conserto, ele não cabe a nós, né? Esse conserto tá na mão do Senhor, né? E a gente precisa de ajuda, né? E como o codependente, ele quer achar que ele sozinho ele dá conta, né? E o grupo de apoio tá aí, pra gente fazer uma caminhada juntos, né? E a gente sempre fala no grupo, o segredo tá na próxima reunião. Então, assim, a gente tá sempre o segredo na próxima reunião, né? A gente tá sempre chegando ali. o pessoal, tá porque às vezes assim, tu tá sempre numa crise, né? Tu chega, às vezes tu tá naquele dia que quer falar bastante, na outra vez tu quer ouvir, tu tá querendo ouvir. Então, o grupo de apoio é aquele lugar de acolhimento, de pertencimento, né? Que vai te ajudar a conhecer mais do amor de Deus e conhecer também ferramentas emocionais e psicológicas para a gente ir de forma gradativa para o nosso lugar na família. O lugar de mãe, o lugar de esposa, o lugar de filho. A gente ocupar o nosso lugar de funcionamento saudável. Legal. Isso aí. Pode ter. Quer falar alguma coisa? Não, agradecer, né? Agradecer por ter participado, né? A gente acredita que muitas vidas serão alcançadas com esse testemunho lindo aí, que Deus possa continuar te abençoando a vida do seu filho, né? E com certeza daqui a um período a gente possa receber ele também no podcast, isso dando aí, um testemunho que Deus fez na vida dele, né? Vai ser uma bênção. Que bacana. Então, realmente é isso. Agradecemos aí, finalizamos mais um podcast, agradecemos aí a sua presença, né? Agradecemos você também que ficou conosco até o final aí, que nos acompanha, que nos segue já desde o início aí desse podcast. Não deixe de enviar esse vídeo aí para um familiar, para um amigo, para um conhecido que às vezes está precisando de ajuda, né? Esperamos realmente aí que você siga nós aí nos próximos podcasts também. Somos gratos. Então vamos fazer uma oração e encerrar? Amém. Amém. Grandioso Deus, soberano Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse podcast, Senhor, por mais uma vez que o Senhor permitiu estarmos aqui, Senhor, Sim, falando, Senhor, de assuntos que sabemos que será de grande valia na vida das pessoas, Pai, que o Senhor continue aí com essa obra, Senhor, realmente fazendo com que vidas venham ser alcançadas através desse podcast, através desse projeto, Senhor, realmente trazendo transformação através do que é dito aqui nesses podcasts e realmente tudo isso seja para honra e glória do teu nome, Senhor. Cremos de todo o coração que a Elisângela já venceu essa luta que ela tem enfrentado e que o filho dela já foi alcançado com a cura que vem de ti, Senhor, e que o Senhor continue nos dando força para levar essa mensagem, se o Senhor permitir assim, até a vinda do Senhor. Amém. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo isso e por aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa alcançar cada um que tem enfrentado problemas com vícios também, Senhor. E aquilo que o Senhor fez na nossa vida, o Senhor possa fazer na deles, Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.